Doutor Diagnóstico nessa segunda-feira com a gente, hoje falando sobre imunidade. Você também pode acompanhar pelo Facebook, ao vivo, Facebook/Rádio Band News FM, dá para acompanhar a nossa conversa. Doutor, tem muitas mensagens chegando, eu vou dividir aqui em tópicos e acho que a primeira, muita gente falando sobre doença autoimune. Primeiro, o que é? Ela tem relação com imunidade, né? Tem relação com imunidade. O que ocorre é o seguinte, o nosso organismo ele tá acostumado, ele sabe aquilo que é estranho ao que ele é. Então, se aparece alguma proteína estranha, que pertence a um vírus, uma bactéria, ou um fungo, ou um outro organismo qualquer, o nosso corpo reconhece como uma coisa estranha e acaba criando anticorpos contra aquela proteína estranha. Isso ocorre também quando você faz um transplante. Quando você faz um transplante de rim, você tem que dar remédios que deixem o nosso organismo mais fraco do ponto de vista de imunidade para não rejeitar o rim, ou o fígado, ou qualquer outro órgão. É o chamado imunossupressor, é isso? Você dá imunossupressor para que você não rejeite aquele órgão transplantado. O que acontece então com o autoimune? Auto quer dizer contra si próprio. É quando o nosso organismo reconhece proteínas próprias dele como sendo estranhas, é como se fosse uma bactéria dentro da gente. Então você passa a produzir anticorpos contra o seu próprio organismo, né? Essas doenças autoimunes, frequentemente, vou dar alguns exemplos, lúpus, eritema nodoso, doença reumatológica. Você tem uma grande quantidade de doenças onde o corpo reconhece algumas proteínas que ele tem como sendo estranhas e passa a formar anticorpos contra elas. Boa parte dessas doenças reumáticas elas são acompanhadas, por exemplo, por dor nas juntas, mas podem ter doenças graves, como lúpus sistêmico, que pode atacar coração, pode atacar os rins, vasos do cérebro e outros lugares. A nossa ouvinte, a Suzana, por exemplo, pergunta, não sei se a pronúncia é essa, colite, se é uma doença autoimune e se tem alguma relação entre os sintomas, o que a doença autoimune causa e emocional, o lado emocional. Existe uma relação grande entre as chamadas doenças autoimunes e o quadro emocional. Primeiro, colite. Colite é uma inflamação do cólon. O cólon é uma parte do intestino grosso. É todo o intestino grosso. Você tem cólon ascendente, transverso e descendente. Existem três tipos, basicamente, das chamadas colites. Tem uma que chama retocolite ulcerativa, outra que chama doença de Crohn e a chamada colo irritável. Na doença de Crohn, que é uma das colites importantes, que é a mais grave delas, e a retocolite, as teorias, algumas falam, tem base para isso, dizer que você tem uma doença autoimune. Mas isso é uma coisa ainda não bem estabelecida. E outro tema que tem muita gente perguntando, doutor, herpes zoster. Me surpreendeu até, como a gente conversava, que parece ser muito comum. O que é essa doença? E ela vem como da catapora, é isso que o senhor falou? Normalmente, as pessoas, quando perguntam de herpes, elas fazem uma confusão entre herpes simples e herpes zoster. Herpes simples é aquilo que se repete sempre, que as pessoas têm várias vezes durante a vida. Mais comum em regiões de transição entre pele e mucosa, por exemplo, lábios, por exemplo, genitais, pode ser ocular. Então, o chamado herpes simples, que você pode ter durante várias fases da sua vida. Mulheres, por exemplo, tem algumas mulheres que no período pré-menstrual apresentam, quando tomam sol, mesmo o homem também, quando passa uma noite sem dormir, quando fica estressado, aparece o simples. O zoster já é uma doença que pode acompanhar algumas doenças graves. O zoster é uma região do corpo onde você tem a catapora quando criança e aquele vírus fica adormecido dentro de uma terminação nervosa. Quando existe uma baixa de imunidade, como ocorre, por exemplo, na AIDS ou em alguns tipos de tumores malignos, como, por exemplo, linfomas, quando existe uma queda de imunidade, você tem o aparecimento dessas lesões de bolinha como se fosse uma catapora mesmo, só que é localizada. Pode ser na face, pode ser no tronco, pode ser nas pernas, nos braços. E uma característica importante, Sandro, é que ela ocorre em metade, exatamente metade do corpo, respeita o meio. Ou seja, quando é uma doença que dá só numa metade, isso é zoster. Agora, herpes simples não, pode dar no lábio, pode dar em qualquer lugar. Existe, não sei se a palavra é senso comum, mas eu sempre ouvi falar que é um risco para quem tem diagnóstico de AIDS. Uma gripe é um grande risco, por exemplo. E aí eu te faço a pergunta. Primeiro, eu acho que, pelo menos eu já ouvi muita gente falar isso, eu acredito que quem tem AIDS praticamente não tem imunidade. Como o senhor falava, na verdade é uma baixa imunidade e ela é
para algum tipo, algumas doenças, né? A AIDS é uma baixa de imunidade bastante específica. Se a gente for falar de um termo assim, bem geral, uma explicação bem resumida, nós temos dois tipos de imunidade. A chamada imunidade humoral, que é aquela que depende de anticorpos formados por algumas células chamadas plasmócitos. E você tem também aquela chamada celular. Na AIDS, especificamente, você tem uma baixa de imunidade celular, mas de um tipo específico de imunidade celular. Tanto que não é uma gripe que mata o paciente com AIDS ou que deixa o paciente com AIDS mal. São algumas doenças específicas, principalmente doenças por fungo. Um exemplo é um fungo que compromete o sistema nervoso central chamado criptococo, um protozoário chamado toxoplasma. Então são algumas doenças específicas que acabam provocando doença, e que normalmente as pessoas não têm essas doenças que o paciente com AIDS tem, porque você tem, durante a sua vida, a criação de imunidade específica contra eles. Tem uma pergunta aqui que eu achei curiosa, doutor. A Vilma diz que a filha dela tem um zumbido no ouvido, pergunta se pode ter alguma relação com baixa imunidade, diz que a filha dela tem com certa frequência herpes, por exemplo. Eu acho que é aquilo que a gente estava falando no começo. Herpes simples, herpes zoster, não é uma coisa que repete assim, toda hora. Isso é herpes simples. Não existe relação do zumbido do ouvido com a imunidade. Com a imunidade. Às vezes, zumbido no ouvido é uma doença que tem que procurar o otorrino para poder esclarecer o que é isso, mas não tem nada a ver com o herpes. Pronto, a Vilma pode ficar um pouco mais tranquila. A Vivi pergunta aqui, doutor, uma doença que eu já vi alguns outros ouvintes mandando. Tireoidite de Hashimoto. Ela pergunta se é uma doença autoimune e por que quem tem ela pode, segundo a nossa ouvinte, não pode doar sangue, mas pode doar medula. Pois é, tireoidite Hashimoto é uma doença que há cerca de 30 anos atrás, praticamente, você via em algumas mulheres, durante o ano, assim, você fazia pouquíssimos diagnósticos. Hoje, nós fazemos diagnóstico em homens, que era uma coisa que praticamente não existia. A gente faz vários diagnósticos por ano, e mulheres, então, é uma coisa assim que a gente não tem nem conta. Hoje, uma grande parte da população apresenta tireoidite Hashimoto. A teoria que existe a respeito é que, como é uma coisa epidêmica ou endêmica, isso faz parte da população oriental, da população do hemisfério norte, aqui no Brasil a mesma coisa. Existem algumas teorias, uma das até que são aventadas é a colocação de iodo, excessivamente iodo no sal, porque o iodo é captado pela tireoide. Você forma anticorpos, a tireoidite Hashimoto, contra a tireoide. Isso, durante a vida, você vai perdendo a função até que você tem hipotireoidismo. Doutor, então, para quem tem o diagnóstico de algum tipo de imunidade baixa, para alguma coisa, o que faz? É uma coisa que você tem que controlar a vida inteira? Olha, se você tem algumas situações específicas como a AIDS, você tem que procurar um tratamento específico. Se você tiver uma doença reumatológica, você tem que procurar também, tem especialistas no sentido de controlar essa doença. Algumas doenças têm mais graves e menos graves. O exemplo de menos graves seria tireoidite Hashimoto. Um exemplo de uma doença mais grave seria lúpus eritematoso disseminado. Então, numa situação dessa, como você tem risco de lesar coração, tem risco de acidente vascular cerebral, inflamação do coração e outras complicações graves, você precisa controlar essa doença, porque senão ela pode levar à morte. Então você trata a doença que causa a queda de imunidade, é isso? Você trata aquela doença, você tem em algumas doenças, por exemplo, quando você tem AIDS, você tem queda de imunidade específica. Então você tem que tratar as infecções que ocorrem em função da baixa de imunidade e tem que tratar da própria doença. Em algumas situações, como lúpus eritematoso disseminado, que é uma doença grave, você tem que tratar a própria doença e também as complicações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o doutor Diagnóstico aqui na Band News FM em alta frequência, falando hoje sobre imunidade. Tem ainda muita pergunta chegando, vou tentar fazer o maior número possível. Você pode mandar a sua no WhatsApp no 11 999 592 100, 11 999 592 100.